Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos continuando a nossa série sobre grandes reis de Israel. Essa agora é o segundo rei, rei Davi, qual Deus ungiu enquanto Saul ainda era rei. E aí você já vê o tamanho do problema, né? Porque ele é um garoto bom, forte de guerra, e Saul começou a ficar enciumado com as feitas dele, né? Matou Golias, era honrado e tudo mais. E aí começou a correr atrás dele, pastor Everson. Isso acontece muito, às vezes, com gente que se levanta antes do tempo, e às vezes o líder não entende que foi Deus que levantou. Começa a querer cortar a cabeça dele também. Com certeza. Na verdade, quando a gente olha para a história, né, a gente vê que o próprio Deus ele estava preparando todo um cenário. Quando eu olho para o sistema monárquico, eu não olho ele como um sistema perfeito, mesmo Deus autorizando, porque havia um cenário criado para que o que fosse perfeito se manifestasse. Então, quando fala que Jesus sairia da raiz de Davi, ele estava falando da continuidade de um reinado, mas não de um reinado político, mas de um reinado que seria eterno. Então, eles teriam que falhar de verdade. A transição com Saul já demonstra, e parece que Deus, né, entrega, né, o povo a sua própria consciência para que eles pudessem, de fato, entender que precisava de algo que fosse através do próprio Deus para abençoar o povo, e não apenas uma decisão do homem, porque a decisão do homem ela traria uma série de consequências, como trouxe para o povo. É interessante a gente entender também que Davi ele reinou primeiro sobre Judá. Davi ele não reinou sobre Israel definitivamente. Então, aquele modelo que começou a ser estabelecido em cima da escolha de Deus cativou as demais populações de Israel para que os outros reis ungissem Davi. E aí, quando ele escreve o Salmo 23, ele está falando exatamente do momento em que os reis, né, ungem ele como o rei agora definitivo de Israel, entendeu? Então, ele passa por uma fase de transição, assim, que a gente vê que não é uma decisão apenas de alguém que foi chamado para governar e passou a governar segundo seus próprios interesses, mas de alguém que realmente foi chamado com um propósito específico, como o pastor falou, alguém que agora seria chamado segundo o coração de Deus, mas não alguém que iria fazer 100% as vontades de Deus porque era humano, mas segundo o coração, porque estaria sendo estabelecido um sistema que o próprio Deus estava outorgando para aquele tempo. Então, Davi nasce, né, em cima desse processo que o povo, eles de fato queriam ser governados dessa forma, já o nível, né, de, vamos dizer, imoralidade, pecaminosidade havia crescido, porque cada um já estava governando a sua própria vida. A gente vê, já estavam se levantando formas diferentes de governo espalhado por Israel. Então havia necessidade de concentrar tudo isso para que houvesse a manifestação daquele que seria perfeito no futuro. E como o perfeito se manifestaria se aquele momento não entrasse em crise também, não entrasse em colapso? Né? Fica até um ponto para a gente discutir. Não, né? Que é uma coisa interessante, e acho que isso é até cíclico na história humana. Foi muito bem colocado pelo pastor Everson, de momentos que a gente, nem nós, enfim, que estudamos Bíblia, vivemos, né, na presença de Deus e oramos, não entendemos. A gente começa a questionar e perguntar a Deus, porque parece que às vezes ele de fato entrega a população, a humanidade, como você falou, às nossas próprias consciências e próprias escolhas, como aconteceu com ele. Vocês querem rei? Tá bom, tá aí de vocês. Isso, de vez em quando, acontece em setores e áreas da nossa vida nos dias de hoje. Tem coisas que a gente não entende. Fala, Deus, por que você não dá um jeito nisso? Por que você não entra num negócio que é tão óbvio pra gente, que está indo para o caminho errado, que está totalmente errado, que está indo contra Deus? Mas Deus parece que entrega as nossas próprias consciências. Se a gente olhar para o Brasil hoje, Deus está no controle? Com certeza. Agora, por que há esse favoritismo de um sistema? Esse sistema, ele funciona, ele é controlado. Fugiu do controle de Deus? Não, mas ele está apontando para algo que precisa se manifestar, né, num tempo oportuno. Né? Como disse Carl Roger, né? É a experienciação. O ser humano precisa experimentar. O ser humano só aprende com experiência. Não adianta você avisar. O ser humano aprende com experiência. Porque se aprendesse com aviso, todos os pastores seriam perfeitos, porque conhecem a Bíblia. Ninguém errava. Mas ele precisa experimentar o mal, para ele perceber que realmente Deus é fiel. Né? Então essa questão é uma questão muito do perfil do ser humano. Mas não é nós não somos o perfil ideal.
para Deus. Somos o perfil ideal como seres humanos. Eu acho que a partir do momento em que o ser humano ele se assume como ser, ele se identifica como ausente de Deus. Inicialmente, a coisa acontecida lá no Jardim do Éden. A partir dali, todo ser humano se perdeu. Destituído está a graça de Deus. Mas ele tem dentro dele o potencial para se ver. Mas ele precisa da orientação do Espírito Santo. Quando ele se abre e se deixa orientar pelo Espírito Santo, ele vê coisas nele que ele jamais veria se não fosse os olhos de Deus dentro dele. Essa é uma questão muito, muito forte. Agora, eu gostei muito da sua fala, Xará. Edson também, né? Everson, mas está quase, está quase. Não, eu chego lá, derivado então. derivado de Edson, acho, Everson. Eu chego lá. Mas é interessante que eu começo a perceber o perfil de integridade de Davi. Quando fala a raiz de Davi, quando se fala de raiz, a gente fala de coisas que ainda não chegaram ao perfil do ser humano social, que interage com o pecado. Ele fala de raiz, de integridade, de coisa que ainda não foi corrompida. Mas depois Davi se corrompeu. Mas Deus disse, ele é o meu preferido. E ele vai chegar nisso. Como é que pode fazer, enfim, nos próximos blogs, mas como é que pode fazer o que ele fez e ser um homem segundo o coração de Deus? Então não é, a gente pode ver que o perfil que Deus gosta não é, ele não se importa tanto com a altura da queda, mas como a pessoa se levanta. A gente vai falar um pouco sobre esse tipo de comportamento que Deus espera da gente. Mas, desculpa, não, só gostaria de salientar que é interessante que quando Deus rasga o governo de Saul, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor não estava mais com Saul e passou a estar com Davi. E o grande problema das lideranças de hoje é que quando o Espírito de Deus não está mais com uma liderança, às vezes aquela liderança não enxerga isso. Só gostaria de deixar isso salientado. Que eu acho que é onde nós temos que entrar. Dois líderes, ele está com um só. Né? Sim, e deixa eu abordar isso que a gente vai tocar, que acho que é uma aplicação até para os dias de hoje, pastor, em termos até de liderança, porque quando a gente vê um pouco o caso de Davi e Saul, Saul foi querer meio que foi matar Davi. Ele tinha viagem para matar, ele teve que fugir. Davi fugiu, se escondeu e por aí vai. Embora, se ele não tivesse também se escondido, tivesse de alguma maneira enfrentado, não sei se em guerra ou enfrentado frente a frente, se isso acontecesse nos dias de hoje, a gente chama de rebeldia. É quando um liderado vai contra a vontade do seu líder. Como é que vocês entenderiam se Davi fosse querer enfrentar Saul diretamente, não esperar talvez morrer para depois voltar e assumir o seu reinado? Se isso fosse aplicado talvez no dia de hoje, às vezes claramente Deus já ungiu outro líder, já deu a graça dele para outra pessoa, as pessoas têm apego, amor, né, carisma para um outro líder, mas ele ainda não tem talvez o título de tal. E o que ele deve fazer? Deve ficar caladinho, deve se esconder até que passe o tempo, ou alguns até enfrentam, falam, não, Deus me levantou, é o meu tempo e tudo, e às vezes passa por rebeldia isso. Como é que vocês entendem esse tipo de situação? Eu entendo, André, que isso é reflexo desde o princípio da queda, onde valores, os princípios e o principal, a intimidade do pai foi perdida, só veio correndo a história, os relatos. E aí dentro dos relatos a Bíblia fala que sem líder o povo se corrompe. E aí quando chega em Moisés, apesar da sua história, das suas limitações que ele reconhece, ele tem a oportunidade, fruto da intimidade que ele pôde ter desenvolvido com Deus. E a Bíblia diz e nos mostra que poucos tiveram a intimidade que Moisés teve. E Moisés, sabendo quem era, por ter sido um homicida, um assassino, ele prepara alguém. E preparou Josué. Saul, já num outro momento, não tinha a intimidade que Moisés teve. Consequentemente, se mostrava um ser inseguro, desequilibrado, instável, inconstante, porque ele afirma para Samuel, quando Samuel vai confrontá-lo, porque ele tinha medo de desagradar o povo. Ou seja, uma questão de autoimagem, de insegurança, né? Enquanto que Davi não. Foi o menino, o jovem, que foi preparado, porque temia a Deus, era sincero no seu coração, no derramar da sua alma. E com as lições, e com as dificuldades e rejeições, e todas as questões que ele passou na vida, que é a melhor escola,
foi forjando nele um caráter, como foi dito aqui, de um líder, de alguém que sabia que ser líder estava fincado em se submeter a Deus, em temer ao Senhor, mas que não perdeu a sua vulnerabilidade como ser humano, que posteriormente veio ter as quedas que teve. Mas essa é a diferença entre Saul e Davi. E a questão principal, que quando nós temos essa intimidade, é a soberania de Deus e a aceitação dele, o amor dele por quem nós somos de fato, nos dá essa segurança. Então, Davi foi um homem extremamente seguro, capaz de desafiar Golias, um gigante temido por todo o povo, e se apresentar ali. E Saul deu o que lhe era próprio, sua armadura, que não coube em Davi. Davi, não preciso disso. A minha força vem do Senhor. E hoje mesmo, meu Deus vai me dar a tua vida, eu vou arrancar a tua cabeça. E dali, Davi se torna realmente, não por sua própria vontade, não por suas habilidades naturais apenas, mas simplesmente por um propósito de Deus. Porque quando o homem rejeitou a Deus, que essa é a verdade, Deus fala que eu vou dar um homem segundo o meu coração, ou seja, Deus quer sempre estar reinando a vida do homem. Independente, aqui eu não estou nem entrando no contexto que se tornou nações, e aí os povos, e se dividiram, eu não estou querendo entrar nesse contexto. Eu estou analisando especificamente o perfil do ser humano na coletividade, num todo, e que chega aos nossos dias, e aí começa a falar aqui do aspecto da questão eclesiástica, onde a gente sabe que existem esses conflitos, e não vai sair disso. Existem homens que simplesmente foram frutos de um sistema da religiosidade, onde alguns herdaram por um império, que vieram dos avós, dos pais, e outros que foram chamados porque Deus conhece a essência, o caráter, a humildade, a gratidão, o temor, a verdadeira intimidade com Deus, e Deus levanta porque Ele é soberano e não tem sistema que vai impedir. Então é isso que nós precisamos entender. E é de líderes como Davi, simples, anônimos, que Deus precisa levantar nessa nação, não apenas para ser presidente da República, ser deputado, usar a religião para virar político, porque eu não quero nem entrar nesse contexto, senão vai mudar o foco do debate, não é esse nosso desejo, mas que cada ser humano possa entender isso. Porque quando Jesus diz buscar o reino de Deus sobre todas as coisas, as pessoas ou têm uma interpretação de que o reino de Deus é que eu vou ficar próspero, eu vou ficar milionário, porque Deus é o dono do ouro e da prata, mas buscar o reino de Deus é Ele reinar na minha vida. Porque um reino estabelecido, um reino abençoado, é um reino onde Deus é o Senhor. Perfeito. Da vida daquele homem, do caráter daquele homem. Vamos para um rápido intervalo, já estourou um pouquinho também o segundo bloco, daqui a pouco a gente volta. E eu vou querer abordar esse assunto que a gente levantou e foi tocado pelo pastor Cláudio aqui. Deus levanta pessoas, só que tem teto. Né? E ele pensa que ele é o teto, mas tem teto em cima dele. E aí, vai fazer que nem Davi? Não, vai ficar caladinho até ele morrer. Rapaz, hoje o pastor vive muito. Então, e aí? Vai, fala com o seu pastor. Não, pastor, Deus me levantou, tem que estar no lugar do Senhor. Como é que isso é passado? Como é que é feito? Como é que é entendido a liderança? Porque se vem de baixo para cima é rebeldia. Como é que se lidar com situações assim? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados volta já já.